Demos início, então, ao segundo episódio do Conversas de Uni. Depois de todo aquele bafafá com os guris do pagode, hoje a conversa é séria. A conversa vem dos tatames e eu e o William, meu escudeiro, né? William Bittenbender, da Vrage Consultoria, estamos recebendo duas pessoas que literalmente suam a camisa para fazer aquilo que amam. E aí, William, suspense, quem é que tá aqui hoje? Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde e boa noite para você que está nos assistindo, que está nos escutando. Se você está viajando, se você está com o celularzinho ali no YouTube só para nos ouvir, se você está sentado na sua casa, pega um lanche, relaxa, que vai ter muita conversa boa e muita troca de conhecimento aqui. Então, vindo lá das bandas de São Lourenço, mais conhecido como Ale Monstro, Felipe Castro. Bom dia, e aí galera, tudo bem? Vamos lá. Do lado dele, o super mestre, o amado, o querido, a celebridade pelotense, né? Quem não queria estar agora aqui fazendo essa entrevista, né? A cadeira de milhões. Ele, Fabiano Índio. Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite e... Pô, não sou tudo isso aí, não. Mas começando que foi difícil conseguir falar com ele. Agendar. Aí depois deu toda aquela confusão. Aí um pode numa data, outro não pode. E aí troca. E aí tem enchente, aí tem falta de luz. Enfim, conseguimos um encontro. Mas até que foi rápido, né? Não demorou muito, não. Não. Faz pouco tempo que a gente fala isso. Tem coisa que a gente fala mais tempo, não sai. Não rola. Então eu vou intermediar as conversas agora. Na verdade, o alemão é que é o importante aqui, que é difícil falar com o alemão. Difícil agendar alguma coisa. Agenda cheia. O alemão tá sempre com a agenda cheia. Porque foi uma das nossas conversas foi, alemão, o que tu acha? Tu topa participar? E o que ele fez? Me mandou a tabela de treinos. É assim que ele fez pra agendar. Quando tu me mandou, foi de primeira. Aceito. Aceito. Qualquer hora. É ele o problema. Então. É ele o problema. Então, guris, que alegria, que honra tê-los aqui. Né? Nossa conversa da Uni. Né? O Uniriter é uma instituição de ensino de Porto Alegre, que tem mais de 50 anos. E agora aqui em Pelotas nós temos 2 polos EAD. Nossos cursos são 100% EAD. Nós temos bacharelados, nós temos licenciaturas, tecnólogos. E agora a gente quer começar a aproximar a conversa dos nossos alunos. A gente quer trazer pessoas que inspiram e que fazem a coisa acontecer. Já falamos sobre música e agora a gente vai falar sobre esporte. Então, quero saber como foi o início de vocês, como foi a escolha, se praticaram outros esportes. Então, vou deixar com o mestre, tá, Felipe? Claro, porque eu também faço questão. É a nossa primeira conversa. Eu já ouvi, mas é sempre bom ouvir de novo. Então... A minha história nas artes marciais foi assim, eu comecei na capoeira, né? Não comecei no jiu-jitsu. Eu comecei na capoeira com 11 anos de idade e treinei até os meus 20 anos eu treinei, né? Passei ali pelo exército, continuei treinando. Aí, conforme eu saí do exército, eu comecei a treinar jiu-jitsu. Eu comecei a treinar jiu-jitsu com 21 anos, tô com 41, então agora fazem 20 anos que eu faço jiu-jitsu. Nunca parei. E basicamente foi isso, né? Comecei capoeira, fiz umas aulas de Muay Thai também, já fiz judô, mas sempre foi na capoeira mesmo. Depois comecei jiu-jitsu, aí foi só jiu-jitsu. E a minha história no jiu-jitsu eu não gostava, né? Eu não gostava de jiu-jitsu. Na verdade, eu odiava, né? Jiu-jitsu, tinha aquele preconceito, né? Do pessoal, tá se agarrando aí, tá se... né? E aí... Só que os meus amigos da capoeira todos começaram a ir pro jiu-jitsu. E eu não vou ir, né? Eu não vou me entregar. Eu não vou ir, eu vou continuar na capoeira. Só que... a minha primeira aula foi engraçada, porque foi por acaso. Eu tava em frente de casa, tinha acabado de chegar do trabalho, tava tomando um chimarrão. Daí os meus amigos passaram de carro. E aí, vamos pro jiu-jitsu? Eu, não vou. Tá, então vamos lá só pra assistir. Né? Porque eu não acreditava naquilo ali. Eu achava que era bobagem, né? O cara ficar ali se embolando no chão. Daí... E eu, não, vou lá pra assistir, então. Tô com chimarrão aqui, vou tomar chimarrão lá. Aí fui pra assistir. Fiquei na beira do tatame e, como eram os meus amigos que estavam treinando, o professor também era meu amigo, que era meu colega da capoeira. Eu comecei ali meio que debochar ali na volta eu não vou fazer isso aí em mim não funciona e tal. Aí ele, tá, então sobe aqui que vamos ver se não funciona. Aí ele me deu um golpe lá, que é o triângulo, né? Que é um estrangulamento. E eu não entendi aquilo ali, por que os caras batiam naquilo ali, né? Aí ele, pode fazer em mim aqui que eu não bato nisso aí. Ele fez e eu quase apaguei, né? Quase dormi, assim. O que é isso, cara? Eu tive que bater, né? Eu não, mas pega de novo.
Aí ele fez uns 5 triângulos assim, uns 5 eu bati. Eu vou entrar aí, cara. Aí naquela brincadeira entrei, fiz a primeira aula e a partir daí nunca mais parei, né? Que massa. Com 20 anos, né? Tu entrava na guarda, só pra ele deixar. Entrava. Ah, tá. Aí depois a gente fez um rola. Eu falei assim, não, mas eu quero rolar no primeiro dia. Normalmente no jiu-jitsu, tu não rola no primeiro dia, né? Não luta. Mas há 20 anos atrás era diferente a coisa, né? Não tinha essa didática toda e tal. E aí eu falei, não, mas eu quero rolar contigo, com o professor, no caso, né? Que era o Rodrigo na época. Eu quero rolar contigo, tu não vai me finalizar. E aí eu fui rolar com ele, ele me finalizou de tudo que é jeito, né? E aí eu gostei, não, você funciona mesmo, então agora eu vou treinar. Então, basicamente, foi assim que eu comecei no jiu-jitsu, né? Mas antes foi a capoeira. Que a capoeira é um esporte, que é uma luta que eu aconselho toda criança a fazer, né? Toda criança a fazer. Eu acredito que seja a luta ou o esporte que te dá mais consciência corporal, né? Então, embora pro jiu-jitsu, não que eu tenha começado velho, mas, 21 anos já é uma idade, né? Que já não dá para pensar muito em carreira de atleta, assim, longa, né? Por eu ter começado na capoeira, a capoeira me deu muita consciência corporal, muita mobilidade. Então, eu comecei juntamente com mais 4 amigos meus. E eles não tinham treinado nada antes. Então, eu tinha muito mais facilidade de aprender. Eu aprendi muito rápido. Eu aprendia muito rápido os movimentos, eu conseguia desenvolver melhor, porque a capoeira ela é muito mais difícil, né? O jiu-jitsu a gente sempre fala, o jiu-jitsu ele não é difícil, ele é trabalhoso, né? Mas a capoeira ela é difícil. Ela é difícil, tu precisa de muitas coisas, tu precisa de coordenação, tu precisa de ouvido, tu precisa estar ligado em muitas coisas ao mesmo tempo. E o jiu-jitsu não, o jiu-jitsu é mais simples. O jiu-jitsu foi feito para ser simples, né? Então foi isso. Eu tive um desenvolvimento rápido no jiu-jitsu por conta da capoeira, né? Então a capoeira eu acho que assim, é de extrema importância, principalmente para criança, né? Tu também fosse da capoeira, né, Felipe? Não, O alemão tenta. Eu tento. Ele é entusiasta. E é um negócio que o Indy fala, a gente fala de capoeira, né, Indy? Isso. Bastante. E um negócio que agora eu lembrei, tô falando aí, é do cara ser campeão. O cara consegue, o Indy, né, tu fala melhor isso, tipo, o cara consegue ser campeão de jiu-jitsu treinando numa garagem. Isso. Mas na capoeira não. Na capoeira não. Foi uma das coisas que fez eu parar com a capoeira, foi isso, porque a capoeira, obrigatoriamente tu tem que viajar, tu tem que buscar contato com rodas de outros lugares e tal, e muita viagem, assim. E o jiu-jitsu não, o jiu-jitsu tu consegue ser campeão se tu botar um tatame nessa sala aqui, tu tiver 5 companheiros para tu treinar, tu pode virar campeão mundial. Né? Só 5 companheiros que tiveram o mesmo objetivo que tu, tendo que a gente tem alguns campeões mundiais aqui em Pelotas, né? Alunos meus que são campeão mundial, brasileiro, europeu, foi tudo treinando aqui na cidade, né? Então tem hoje o Gabriel Brode, que é um principal aluno na questão de competição meu, assim, se projetou já para o mundo, hoje ele é um dos melhores do mundo, hoje ele teve que ir embora por conta mais oportunidades, mas ele, os primeiros campeonatos importantes ele ganhou aqui na academia mesmo. O Antônio agora nem vai despontar um monte também. O Antônio, outro aluno que foi embora Tenho agora. fé, pelo menos. Mas por conta de oportunidade, de patrocínio, tá mais próximos das competições e tal. Mas a parte de desenvolvimento deles foi toda aqui. Então o jiu-jitsu é legal isso, né? Tu consegue te desenvolver com pouco material humano. Não precisa estar viajando para poder buscar, que nem a capoeira. Então isso também foi uma coisa que me chamou a atenção no jiu-jitsu, né? Em seguida eu comecei a competir e aí eu vi que era possível, né? Tu conseguir ser campeão muito rápido e não precisa ser, ter que começar desde criança. Não, o jiu-jitsu depois eu fui vendo que não, tanto que eu com 20, eu peguei a faixa preta com 31 anos, né? E 10 anos. Foi 10 anos de jiu-jitsu eu peguei a faixa preta. Hoje eu tenho 10 anos de faixa preta. E antes disso eu lutei muito, né? Lutei muito campeonato, e tem categorias bem divididas no jiu-jitsu para todo mundo, então tu consegue ser campeão mundial, master, com 41 anos, tu vai lutar com caras de 41 anos. Então o legal no jiu-jitsu é isso, né? Tu pode ser campeão com 60 anos de idade, porque vai ter a tua categoria de peso e de idade para tu lutar. Eu tava falando da capoeira, né? Cara, eu não sei porque eu acho que eu estudei capoeira na escola
por aula de história, alguma coisa assim, e sempre gostei muito de capoeira. E eu não sei por que eu nunca fui procurar nada. Mas é criança, né? A gente não se fraga das coisas, então... Mas eu sempre gostei muito de luta. Muito. Sempre assisti luta. E quando eu estudava ou lia sobre luta, principalmente capoeira, eu achava muito massa aquilo ali, de ser disfarçado, de ser uma dança e tudo mais. E um dia, depois de praticar jiu-jitsu, o índio também tem os movimentos dele da capoeira ali. Eu vi um vídeo do índio também, nunca me esqueça. O índio com a Monique. Uhum. Então, num matagal de eucalipto lá, tribunitão. Era na pandemia, não tinha o que fazer, fomos lá pro meio de um mato treinar. Cara, eu vi, acho que eu nunca te falei isso, mas eu vi aquele vídeo ali e eu pensei, cara, eu vou começar a tentar fazer uns negócios de capoeira aqui. E comecei. E me machucava direto. Eu acho que isso é meio característico do cara, né? Que nem o índio, tipo, foi lá com esse mestre aí, esse professor aí, e o professor, tipo, finalizou ele várias vezes, ele, pô, isso aqui funciona. E a capoeira também tem essa visão, tipo, eu olho ela e eu penso, pô, isso aí é meio... E pelo fato de ser difícil, me instiga mais ainda a continuar a tentar fazer. Mas ela é sinistra também, eu acho muito massa. No quesito de flexibilidade do corpo, tanto no desenvolvimento infantil, né? Como o índio colocou ali, é muito importante, né? A criança, pô, ela precisa daquele desenvolvimento para no futuro não ficar tão dura, ficar mais malhável, né? Ficar com o corpo mais malhável. A capoeira ela é muito importante para isso aí. E o jiu-jitsu, ele é importante pela marcialidade, né? Que nem a gente fala, a gente não educa as crianças, né? Mas a gente mostra os valores, né? Que a arte marcial, tem os valores da arte marcial, tu não vai aprender em casa, né? A não ser que o teu pai seja praticante. Mas no tatame a gente ensina os valores para a criança e aquilo ali também, essa parte no infantil ali é muito importante, né? Se toda criança treinasse jiu-jitsu ou judô, ou qualquer arte marcial que tem aquela disciplina ali, com certeza o mundo não estaria como está, né? Porque eu tenho alunos que, como eu dou aula já fazem 17 anos. E eu tenho alunos, obviamente, que começaram com... por exemplo, tem um aluno, Gabriel Lemos, hoje ele é um faixa preta, mas ele começou comigo com 12 anos de idade, né? Hoje ele tem... não sei, mas ele já tem uns 20 e poucos, o Gabriel. 25 já, 26. Então o Gabriel já tem um baita tempo aí no jiu-jitsu, tem 13 anos, acho, de jiu-jitsu, ou 13 ou 14. E é um guri que, tanto ele quanto outros alunos ali, que são os caras que foram... eu acompanhei a pré-adolescência, a adolescência deles, e foram os guris que não deram problema para os pais, né? Então eles agradecem hoje, até hoje, por conta disso, por causa da arte marcial. Gabriel, tu não via o Gabriel à noite, claro, né? Saiu e tal, mas era muito pouco. Ele estava sempre com a marcialidade, né? A arte marcial fez ele não... Hoje a gente tem muita distração, né? Tem muita coisa então eles se mantêm centrados mesmo, conseguiram se divertir, mas sempre centrado, e com certeza foi por conta da arte marcial, né? Do jiu-jitsu, do compromisso que eles tinham com o comportamento dele fora do tatame também, que a gente exige muito, né, cara? Tu vai treinar, mas é dentro e fora do tatame, né? Então eles acabam que se comportam fora do tatame de uma forma como se estivesse no tatame, né? Essa é a cobrança. Então, por isso que é importante, né, todo mundo aí treinar uma arte marcial que vai te desenvolver pessoalmente. Antigamente, né, a gente entrava no jiu-jitsu, os caras até perguntaram aqui, qual é o benefício do jiu-jitsu hoje. Antigamente todo mundo entrava para se defender, né? E ainda algumas pessoas entram para isso, né? Mas hoje o jiu-jitsu, a gente já entendeu que a maioria das pessoas hoje entra pelo desenvolvimento pessoal, né? Que o jiu-jitsu te dá. O jiu-jitsu te dá muito... O que significa jiu-jitsu? Jiu-jitsu significa arte suave. A palavra jiu-jitsu significa arte suave. E o que significa isso? O que quer dizer isso? Que ele foi feito para o pequenininho bater no grandão, para se defender, né? Para o pequenininho se defender do grandão, para a mulher se defender, para uma pessoa mais velha, para uma criança se defender. Então, no momento que tu entende, pratica, uma pessoa pequena consegue se defender de um marmanjão grande, isso te dá muita confiança, né? E te desenvolve, tu passa a andar de cabeça erguida, tu não tem medo de tocar numa pessoa, né? Então, e para a criança, para a mulher, isso é muito importante. Antigamente a gente pensava só, o jiu-jitsu para me defender, mas não, o jiu-jitsu ele te dá autoconfiança, então ele te desenvolve pessoalmente, né? Então, é isso. Antes eu contei para o William já, mas o alemão já sabia. Há 13, 14 anos atrás, eu treinava em Porto Alegre. Sim. E eu era a única guria da academia.
né? Então eu tive um pouco de dificuldade, assim, em termos de conseguir me soltar. E agora, quando já morando em São Lourenço e comecei a acompanhar o trabalho do Felipe e procurei academia e tendo outros contatos com os alunos do Índio, e eu decidi voltar, porque eu vi que eu estava no momento da minha vida que eu precisava tomar algumas decisões. Eu falei, a primeira que eu vou fazer vou voltar pro CTG e vou voltar a treinar. E o sentimento da Amanda de 6, 7 meses atrás para a Amanda de agora é completamente diferente. Né? Aquele período que eu treinei sozinha ali, que no auge do inverno as gurias correram, né? E aí fiquei sozinha e o alemão não desistiu de mim, eu não desisti. E nós continuamos ali naquela função. Me ajudou muito com defesa pessoal e... Enfim, né? O jiu-jitsu empodera a mulher. A gente cria um sentimento de confiança até para caminhar. A postura, tudo muda, né? A visão que eu tinha do esporte era romantizada de 15 anos atrás. E agora, vendo a participação, inclusive, feminina aqui em Pelotas, é muito legal. Eu vejo como tem gurias praticando, quantas mulheres faixa preta já tem no Rio Grande do Sul, eu não tinha ideia. Né? E de como tem espaço para a mulher no jiu-jitsu. Eu fico muito feliz. Hoje a gente tem aqui em Pelotas, né? A gente tem uma turma feminina, né? Que o Gabriel até ele dá aula, a Monique também já deu, mas hoje é o Gabriel que dá aula ali pro feminino. E é legal, porque ter esse horário, ter esse espaço só para mulher, ele é importante porque desmistifica a coisa, né? O pessoal acha que, jiu-jitsu, eu não vou lá, tá? Principalmente, né, mulher casada, eu vou lá pegando outro cara ali e tal. E aí quando chega lá e vê que não tem nada a ver com aquilo ali, 99% das mulheres, elas passam para turma mista. Porque elas se sentem confiança, vê que o ambiente é um ambiente de respeito, né? Então elas acabam indo para o treino misto, tendo vontade de fazer o treino misto justamente porque vê que o jiu-jitsu é um lugar ali, onde tem disciplina, onde tem respeito, onde tem tudo. E é legal, é legal. A gente está com uma turma feminina bem grande já. A Monique hoje já conseguiu chegar na faixa preta, tem a Karine, que é faixa marrom, tem algumas outras meninas que são faixas roxas. E é isso, para a mulher sempre... É mais difícil. Sempre essas gurias que chegaram na marrom e na preta, foi muito difícil a trajetória delas por conta de... Naquela época não tinha, né? Há 10 anos atrás, quando elas começaram, 8 anos atrás, não era muito divulgado, não era muita mulher que treinava jiu-jitsu. Então era ela e mais umas 3 ali. E aí sempre tinha elas e mais umas 2 ou 3 na academia inteira. E aí aquilo... E aquelas 2 ou 3 trocavam muito. E elas continuaram, né? Elas continuaram. Hoje a Karine é quase faixa preta e a Monique já é faixa preta faz uns 2 anos e não foi fácil essa trajetória delas, né? Hoje elas trilharam um caminho que é mais fácil para as que vão chegar, porque hoje tem bastante gurias, o jiu-jitsu é mais divulgado, tá mais na boca do povo, né? Tá, digamos assim, tá na mídia. Mas antigamente não, mulher não treinava jiu-jitsu, né? Quando eu comecei ainda, nem pensar. Há 20 anos atrás o jiu-jitsu já era algo mais para homem mesmo, para o casca grossa mesmo, né? Hoje o jiu-jitsu é para todo mundo, né? A gente tem horários na academia que também tem o pessoal mais velho, às vezes, não vou treinar, porque, tô velho. Então a gente criou um horário, que é o horário executivo, que a gente colocou o nome, que é acima de 35 anos. E é uma turma também que o Gabriel dá aula e tá cheia. Tô quase lá, William. Que massa. Porque que legal. Igual o treino feminino, esse horário aí, as pessoas começam ali e daqui a pouco, não sou velho nada, vou treinar com misto lá, com os alunos do Índio, e é isso. E aí eles acabam treinando nos 2 horários, porque dá confiança. É uma porta. O feminino e o executivo acaba sendo uma porta que eles acabam pegando confiança e daqui a pouco eles já estão lá no outro horário, já estão misturados na academia. E então, o ideal era não ter um treino feminino, né? Um treino só para mulher. O ideal é todo mundo junto, mas ele acaba virando uma porta para elas ter confiança para poder se misturar com o resto da galera. Sabe que eu li, não foge muito do contexto da conversa, eu li que o jiu-jitsu ele era proibido, né, de ser ensinado um período no antigo, ele era proibido de ser ensinado fora do Japão. E logo depois da pólvora, teve conhecimento da pólvora, meio que liberaram esse conhecimento, mas ainda tinha alguns generais que diziam não libera esse nosso conhecimento, porque não é apenas a parte corporal que trabalha, é a parte da união. Realmente, eu já fiz algumas coisas na minha vida e eu acho que eu nunca me envolvi tanto
com alguém de uma prática como o jiu-jitsu. Tipo, ele deixa muito... Ele reforça muito essa questão de união, sabe? De família, fora da tua. Embora esteja isso em um time de futebol, em uma roda de capoeira, né? Vai ter também... Entra a minha dúvida aí. Então, o jiu-jitsu é um esporte coletivo ou é um esporte individual? Um individual mais coletivo. Na verdade, o jiu-jitsu ele é um esporte coletivo. Porque tu não consegue treinar sozinho, né? Tipo, por mais que tu na hora ali é tu contra a pessoa, como é que tu vai treinar sozinho? É praticamente impossível. Então, e tu depende, né, dos companheiros para tu te desenvolver. Por exemplo, como é que eu vou ficar bom de jiu-jitsu? Se eu tiver alguém que vá lá, me amasse, né? Eu preciso daquilo ali para poder me desenvolver. Se eu não tiver ninguém, como é que eu vou desenvolver? Então, na minha opinião, é um esporte coletivo, uma luta coletiva. Na competição seria então individual, mas no contexto todo ele é coletivo. Ele é coletivo. Porque o teu desenvolvimento depende disso. Até na competição ele é coletivo, porque se tu não tem luta, tu não vai ser campeão, né? Certo. Então, na verdade, tu tá ali junto com a pessoa, né? Vocês estão juntos ali, né? Então, E vocês são muito competitivos? Sentem assim que o sentimento competitivo é forte? Ou é uma consequência só, assim como é? É importante essa pergunta porque a gente tem uma equipe de competição na academia muito forte. Hoje a gente está em primeiro no ranking ali na Master, acho que a gente está em primeiro e segundo tá em segundo ali na Adulto, na Federação Gaúcha. A gente já ganhamos alguns títulos por equipes, né? Vários anos assim consecutivos. Mas a galera acaba que acha que a nossa equipe ela é uma equipe de competição. E na verdade não. Apenas 10% dos nossos alunos, na minha academia aqui, são 10 ou 15% dos alunos só que vão para a competição. Né? Então, mas o que se destaca realmente na mídia é a parte competitiva. Então a galera... E tem muitas pessoas que não vêm treinar na nossa academia porque acham que a equipe ela é de competição. E uma equipe é voltada para a competição. Na verdade, não. Todo o resto, 85% dos alunos, eles não vão para a competição. E tá tudo bem. Né? Então, a gente é muito competitivo na competição. Porque a gente tem um horário de competição, a gente tem apenas um horário na academia que é de competição, que é o horário do meio-dia. O resto dos treinos são todos comerciais. Que, claro, já formei campeões no horário comercial também. Não quer dizer que tu vai treinar no horário comercial que tu não pode lutar. Pode, mas um treino voltado para a competição é apenas meio-dia. Então tem muita gente que acha que a nossa equipe é de competição. Então até as postagens hoje no Instagram da academia eu procuro não postar muita coisa de competição porque aquilo já está consolidado. Então eu quero que outro público venha treinar também. Que as pessoas entendam que a equipe ela não é só competição. Ela é competição, mas ela não é só competição. E respondendo se a gente é competitivo, na competição sim. Muito, muito. A gente briga lá até o final, né? Eu não quero mais. Agora, nesse assunto de coletividade, quantos alunos, assim, mais ou menos, por aula dá para comportar? Como é que funciona essa marcialidade na hora de educar várias pessoas? Um professor, 50 alunos? Assim, como é que é? A gente, na academia, a gente tem 3 turmas, basicamente. A gente tem um horário básico, intermediário e um avançado. Muitas vezes o horário básico e o intermediário se misturam, mas o básico com o avançado nunca. Né? A gente tem um horário básico, intermediário e um avançado. Então, nesses horários, por exemplo, o horário de competição, aí tem horário avançado e de competição, que né, são coisas diferentes. Tem um horário de competição, automaticamente ele é avançado, mas ele é de competição. Aí, por exemplo, tem esse horário meio-dia, aí eu tenho outro horário às 20h30, que ele é só avançado, não é de competição. Quer dizer o quê? Que tem técnicas avançadas, mas não necessariamente é voltado para a competição. Voltado para o desenvolvimento do jiu-jitsu mesmo. Para as graduações seguintes. E a quantidade de instrutores numa aula vai depender da quantidade de alunos que tem. Né? Por exemplo, o treino das 19h30, que hoje é o treino que tem mais gente na academia. Ele tem 40 pessoas treinando, né? No meu horário ali, que eu dou aula. E ali eu não tenho como dar aula sozinho, né? Então eu dou aula eu e mais umas 2 pessoas, né? E aí, mas aí, por exemplo, tem um treino depois às 11 da manhã, que é um treino tranquilo, né? Aquele treino ali eu dou aula sozinho, porque tem poucas pessoas, então vai depender muito da quantidade de alunos que tá no tatame, né? E basicamente eu sei quem vai aparecer, então eu já sei quantos instrutores vão estar junto ali. O alemão já me ajudou bastante nas aulas e tal. No estágio dele, ele ficou fazendo todas as aulas comigo aí.
Fui pra 77 quilos. Aí ele viu o que era, como é que era a vida de professor, né? Eu falei, tu quer dar aula? Tu vai participar? Ele tava de férias lá do... Tinha saído de férias. Tinha saído de férias, 1 mês de férias. Eu falei, então em 1 mês tu vai participar de tudo que eu faço. Aí eu via, era 7 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, 5h30, 7h30, 8h30. Participou de todas as aulas, algumas particulares no meio do caminho também. Bastante, particular. Aí no final do estágio dele, eu deixava ele fazendo sozinho e eu ficava em casa. Já passou, E né? como Já passou. funciona Tomando golinho. esse negócio da competição? É por faixa? Pô, começou, quanto tempo tu tem que treinar, mais ou menos, pra iniciar na competição? Como é que Quer funciona responder? pra competir? Perdão, faz a pergunta de novo aí. Competição no jiu-jitsu é por faixa, né? Começa por faixa. Iniciou, quanto tempo tu já pode competir? Como é que funciona essa competição? Bom, é que tem um tempo certo. Geralmente vai ter que nem o Indy fala ali, tem um questionáriozinho, né? Tu vai ter que ter pelo menos um leque de posições, vamos dizer, que nem vai ter que ter umas 2 raspagens, umas 2 passagens de guarda, né? Que são 2 opções para cada situação da luta. Então, não é que tu tem um tempo cronometrado para tu começar a lutar, competir, né? Eu mesmo comecei a competir, não tinha fechado 2 meses Que massa. de jiu-jitsu e eu não tinha basicamente professor. Eu não tinha professor. Quando eu conheci um professor, eu fui treinar na academia dele e um dos alunos dele disse pra mim, tu não quer competir? Eu disse, vamos. Mas eu tava com a cabeça longe, eu nem vi o que ele tava falando. E falei, vamos. Aí depois que eu me fraguei, tipo, pô, competição e tal. Mas quando eu caí em uma competição em si, que eu fui ver o que era de verdade. E perdi a primeira luta por uma punição, que eu puxei a cabeça do cara, eu tava na guarda e puxei a cervical dele. Meu Deus. E o cara não parou. Ele não treinava comigo, E ele né? não parou. Não Quando treinava ele com iniciou, isso. ele não treinava comigo, né? Não. Só pra... E ele não parou. Ele fez um golpe legal. O cara... Aí o juiz falou assim, ó, tu nunca competiu? Ele viu que era nítido que eu nunca tinha competido. Tu nunca competiu? Eu falei, não. Tá, então olha só, tu não pode mais puxar a cabeça daqui. Aí ele foi falar com outro cara depois. Ó, tu já ganhou. Se tu quiser, a gente para a luta aqui agora e tu ganha. Mas ele não sabia. Tu quer continuar lutando? Não, eu quero continuar lutando. O cara era meio que top rank da Copa Ouro. Uhum. Não sei se chegou a conhecer a Copa Ouro. Sim. E aí o cara, não, tudo bem, ele não me machucou e tal, vamos seguir lutando. Aí a gente seguiu lutando e ele me ganhou por causa dessa punição. A gente tava 7-7 em pontos e uma vantagem para cada um. E eu tinha uma punição e ele não tinha. Aí o critério de desempate primeiro é as vantagens, depois é as punições, né? Como eu tinha uma, ele não tinha nenhuma, aí ele ganhou. Esse foi assim o start de competição. Na verdade, foi com 2 meses, não cheguei a fechar. E na verdade, claro que a gente tem um tempo mínimo ali, né? Que a gente tem todo um método ali de ensino. E Aí, viu, dentro desse método aí, a gente tem um tempo mínimo que o pessoal vai ter que aprender certas técnicas para poder começar a rolar de fato, assim mesmo, sem nenhuma ajuda. E a partir desse tempo mínimo, o aluno mesmo é que vai dizer se ele está afim ou não. A gente vai fazer mais um testezinho ali com ele para ver se realmente ele está apto, né? Já está apto não a ganhar, mas sim a fazer uma boa luta. Né? Não necessariamente levar menos punições, pelo menos. Saber a regra. É, isso eu aprendi na prática. A partir daí a gente vamos lutar. Que massa. Realmente mudou muito, né? Eu também, quando eu iniciei, o negócio era meio... Pelo menos os lugares que eu frequentava era bem solto mesmo. E falando em competição, foi numa competição que eu conheci o Indy, na verdade. Depois que eu fui te conhecer em São Lourenço, se não me engano, né? É? Não lembro. Eu acho que sim. Não lembro. As perguntas aqui dos caras. Porque eu lembro que eu tava... Acho que tu foi dar uma aula em São Lourenço e a gente ia pro mesmo campeonato. Não lembro que campeonato era. E aí eu lembro que tu me ajudava do lado de fora, mas tu nem era, né? Eu nem era da tua equipe ainda. Também não lembro. Eu nem era da equipe do Indy. E aí depois dali, sim. Depois dali eu fui pra equipe do Indy. Porque era tudo mais perto, né? Primeiro quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, não tinha. E aí era ali na cidade. Eu tinha que catar um outro pra tentar fazer alguma coisa. E dali eu fiquei sabendo que tinha uma academia em Rio Grande, aí eu ia pra Rio Grande. Depois eu ia pra Camaquã. Aí depois eu descobri o Índio. E aí eu comecei a vir pro Índio e aí, tipo... E um relacionamento sério também, com o jiu-jitsu. Sempre correndo pra cima e pra baixo. E aí sim, aí
firmei com o índio ali, e aí sim, eu soube bem mais sobre competição, a regra, né? Então faz toda a diferença esse tempo mínimo aí que o índio tá dizendo, né? Tu tá com alguém te coordenando, faz toda a diferença, muda muito. Até a tua visão, né? Sobre a arte inteira vai mudar. Quando alguém tem mais conhecimento para compartilhar contigo, né? Eu gostava da coisa e só fui fazer. Peguei o nome da academia do cara, me inscrevi e fui solto. Então é foi bem relâmpago o negócio, mas é ideal que tu seja acompanhado, né? Tem um acompanhamento. Hoje tem mais ou menos uma estimativa de quantos praticantes tem aqui na região, assim, já passou de 500 praticantes de jiu-jitsu? Na nossa equipe ou na região? Na região, assim. Ah, muito mais de 500. Aqui na região sul, mais. Só aqui em Pelotas, se eu não me engano, tem umas 9 equipes. Nossa. Só aqui em Pelotas acho que tem 8 ou 9 equipes de jiu-jitsu. É isso. Tem bastante, cara. Hoje a gente tem os campeonatos aqui regional na cidade, a gente tem um resultado, hoje a gente se orgulha em dizer, né, que fazem 12 anos que a gente não perde um campeonato aqui na cidade. A gente ganhou todos por equipes, né? Hoje a gente tem praticamente 1 ou 2 campeonatos por ano aqui na cidade, mas sempre quando a gente tem ido, tem dado um resultado bem positivo. Bom, agora a gente vai fazer uma parte diferente, a gente vai testar um quadro com vocês, que são perguntas dos grupos que vocês participam. A gente colocou no grupo da resenha lá de São Lourenço e também no grupo aqui de Pelotas. E o pessoal mandou algumas perguntas, né? Vou avisar para vocês que as perguntas, o nível das perguntas para o Felipe é um grupo da resenha, né? Então, eu vou lançar a pergunta e os dois veem quem responde, porque é um pouco filosófico, tá? Tá. William, lê a primeira pergunta aqui, ó. Que é a pergunta do Felipe, acho que é pergunta do Felipe Rosa. Pergunta do Felipe Rosa aqui, ó. Estrangulamento na cara, técnica ou grosseria? É grosseria. Gentileza à parte. Depende em quem. Depende de quem. Errado, porém, depende. Aqui, pode falar o nomezinho dos bonecos? Vai se dando Não, quem é. não, dois. Respondendo, ó. A cara faz parte do corpo, não faz? Faz. Então, é técnica. Validado como técnica. Tesourada com 3 segundos de livre. É pra ensinar ou humilhar os alunos? Essa aí É pra humilhar os alunos. Não, é pra ensinar com rapidez. O pessoal do grupo aqui. Tem que cuidar da pergunta. Pegado, né? Nas perguntas. Eu não sei se eu sinalizei algumas ali. Tinha umas mais pessoais pro Felipe aqui, ó. E aí eu quero sinceridade, tá, alemão? Jardim ou Centeno? Amandinha. Não dá pra escolher, vai dar briga. Dá, essa é pra mim. Saudade do antigo emprego? Não! Nada. Me deu calor. Não. Falhas críticas ou JA Jiu-Jitsu? Vou ter que escolher a Uniriter. Aê! 2 pontos pra mim já. Tá ensaiado isso aí, hein? Não escolher. Play, container, pulgueiro ou baile do Grêmio? Não vou, não. Foi o Jardim que perguntou. Que bobeira. Churrasco lá em casa também, 3 pontos pra mim. Karaokê. Próxima pergunta. Aí, Amandinha. Acho que é pro índio aqui, ó. Vamos ver. O pessoal vai mandando aqui. Eles escrevem demais, eles falam demais. A resenha começa às 8 horas da manhã. Vai lá, vai tarde. Vamos ver. Tá. Vamos passar para as perguntas do índio, porque senão depois a gente vai ficar só falando o que os guris querem saber. Então, as perguntas dos alunos de Pelotas. Então, primeiro, quais os principais valores que você ensina aos seus alunos? Então, a gente tem
o que que a gente quer, o que que a gente quer passar hoje para os alunos, né? É o que eu falei antes, é o desenvolvimento pessoal, né? Então a gente hoje é muito fácil tu ensinar um atleta, né? O alemão é um atleta, é fácil ensinar ele, é fácil ensinar o Brode, é fácil ensinar o Gabriel, o Antônio, que são atletas. Até ontem, por curiosidade, um aluno me perguntou: qual que é a aula mais difícil para ti? Não, eles afirmaram que a aula mais difícil para mim era a aula de competição, o treino do meio-dia. Eu falei, essa é a aula mais fácil que tem. Porque é onde o pessoal já tá com jiu-jitsu na corrente sanguínea, digamos assim, né? O cara já... Já é estilo de vida. É estilo de vida, o cara já não vai parar mais, o cara tá ali porque quer, né? Agora, o mais difícil, o mais trabalhoso, na verdade, é tu pegar um idoso para dar aula, né? É tu pegar uma pessoa que chega de cabeça baixa na academia, né, que não tem, tu sente que a pessoa não tem confiança, aquela criança que chega na academia nem te cumprimenta, não estende a mão por vergonha, né, de apertar a mão, e aí daqui a pouco passa 20 dias, a criança já te dá um abraço, né, te dá aquele abraço na perna, né, daqui a pouco já já te manda mensagem, já vem para academia. Então, na verdade, os valores que a gente passa é esse, né, é tentar fazer com que o jiu-jitsu vire uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Próxima pergunta também diz assim: como que o jiu-jitsu pode influenciar a vida social, trabalho e família? Então, o jiu-jitsu cara, assim, ó, o que o jiu-jitsu, qual que é o princípio básico assim que o jiu-jitsu te ensina, o principal assim, ó, que tu leva para tua vida? Ele te ajuda a resolver os problemas. Basicamente é isso. Só quem treina vai entender o que eu tô falando. Ele te ajuda a resolver os teus problemas. O que é isso? Cara, o jiu-jitsu, ele te coloca em situações que tu inicialmente, por exemplo, pega um cara mais pesado, ele monta em cima de ti, a gente não tá acostumado, o que vai acontecer? Tu vai se sentir sufocado e vai bater com aquilo ali. Com o tempo, tu não vai conseguir sair, mas tu já não vai bater. Porque tu desenvolveu uma calma, né? Tu não te desesperou para aquela situação. Aí, passado o tempo, além de tu não bater, tu vai conseguir sair daquele desconforto, daquele abafa, né? E aquilo te dá uma calma para a vida, né? Aquilo ali te dá uma calma para a vida. Então, pode ter certeza, vocês vão conhecer, ou vocês vão ficar antigos no jiu-jitsu, com certeza vocês vão ser as pessoas mais calmas da família de vocês. Então, quando dá aquela briga, quando tá todo mundo nervoso, tu vai ser a pessoa que vai acalmar, vai enxergar a coisa de cima. Então, na real, o maior benefício que o jiu-jitsu te dá é esse, né? É a capacidade que tu tem de resolver os problemas com mais calma. Então, esse pra mim é o maior benefício do jiu-jitsu. Dica de relacionamento: namore com o jiu-jiteiro. Faça jiu-jitsu e seu relacionamento terá um pouco mais de estabilidade. Será mais tranquilo. Legal. Em tese, Ninja. Em tese. Depende da nega véia. Depende. O problema é se a nega véia for faixa preta também. Quando foi a virada de chave? Quando que tu decidiu viver do jiu-jitsu? Essa pergunta é interessante porque eu decidi viver de jiu-jitsu na faixa branca já, né? Na verdade, quando eu lembro que eu comecei e tal, eu trabalhava no emprego, e aí comecei a levar muito jeito para aquilo ali. E todo mundo começou a dizer, tu é muito talentoso e tal. Como eu já dava aula de capoeira, eu acabava ensinando os meus companheiros. Uhum. Eu era o faixa branca que ensinava os faixas brancas. Os caras às vezes tinham aquela vergonha de perguntar pro professor, o professor faltava, às vezes o professor faltava, e eu, como faixa branca, puxava o treino da galera. Aí peguei a faixa azul, e já tinha um horário para eu dar aula, né? Porque eu tinha essa capacidade já de dar aula, de ensinar, né? Então eu sempre tive essa facilidade de ensinar. Mesmo na capoeira, quando eu era aluno, eu conseguia ensinar os alunos também. Então eu sempre tive essa facilidade e esse gosto por ensinar, né? E a galera começou a gostar muito, né? Chegou num ponto que eu era faixa azul, mas eu tinha vários alunos faixa roxa e faixa marrom. E eles sabiam mais jiu-jitsu do que eu, mas eu sabia ensinar melhor do que eles. E aí a galera, uma coisa foi levando a outra, né? É interessante, tem uma história na minha família, né? Claro, eu vim de origem humilde, então eu fui a primeira pessoa a entrar na Faculdade Federal de Pelotas, né? Na minha família. E aí eu entrei.
E aí eu entrei pra faculdade, né? E, pô, minha família ficou muito feliz e tal. E aí eu era faixa roxa, né? Eu já tava com um trabalhinho começando a se desenvolver. Aí eu entrei pra faculdade, só que eu já tava ali no segundo semestre e tal, terceiro, eu acho. Só que bem na época começou começou a bombar os alunos, começou a encher aluno. E era bem na hora da faculdade, né? E aí eu comecei a... Como eu tinha academia nos fundos da minha casa, ali, uma garagem, eu comecei a... Eu fingia que ia pra faculdade e ia dar aula. E aí teve um momento que a minha mãe se ligou, né? Aí ela pegou e me chamou a atenção, falou, olha, ou tu treina, ou tu vai pra faculdade, ou tu tá fora de casa. Né? O que tu acha que eu fiz? Ai. Foi alugar uma... Ai. Fui morar na garagem. Mas não é, tipo, é uma coisa que, né, toda mãe vai querer proteger o filho, né? Mas foi uma escolha que eu fiz, né? Foi ali que foi a escolha, ó. Então, já que eu vou sair da faculdade, eu vou fazer isso bem feito, né? E aí foi desenvolvendo, e eu já tenho 17 anos aí que eu dou aula. E aí hoje a gente vê, agora falando bem do nosso público, né? Os cursos EAD, durante muito tempo, tiveram esse estigma do porque é mais fácil, porque, né? E agora, 20 anos depois, eu vou começar a cursar a faculdade de novo. A tecnologia chegou. Vai poder conciliar exatamente com todos os teus treinos, com a tua vida pessoal, com tudo. E o EAD, ele veio, né, pra fazer com que o trabalhador que não tem horário para frequentar o presencial, vai poder... Era exatamente isso. Ó. Por exemplo, dedicar igual, hoje né? eu vou conseguir fazer uma faculdade em casa, né? Aquela época federal ali, eu tinha que ir 2 turnos para lá. Né? Então eu não conseguia, tu não consegue trabalhar, tu não consegue fazer nada, né? Então agora eu vou conseguir fazer uma faculdade, eu vou terminar uma faculdade e vou continuar sem perder nenhum dos meus compromissos, né? Com certeza, 100% cômodo. Quero saber se tu vai ser colega dele, Alemão. Claro. Agora tá... Agora a gente precisa Decretado. fazer... Então eu vou desistir da faculdade, então. Educação física, né? Eu coloco um na licenciatura e outro no bacharelado, aí vai ficar tudo certo. Né? Beleza. Bom. E a próxima pergunta agora é pra ti, Alemão. Como é ter a responsabilidade de transmitir os ensinamentos aos alunos e coordenar a filial conciliando com a vida de competidor? Eu acho que a minha vida de competidor, eu acho que ela é calma. Não é uma coisa tão assídua, embora eu me esforce bastante, acho que ela ainda assim é calma. Acho que tem gente que compete bem mais do que eu. Eu, no mínimo, uma vez por mês, eu sempre vou. Tem anos isso já também, nunca parei de competir. Desde quando eu comecei a treinar, eu não lembro de ficar sem competir. Mesmo machucado, eu sempre fui competir. E pra mim sempre é lutar. Eu tava falando, né, o espírito de competitividade. Tu gosta de quer vencer, é competitivo. Eu sou competitivo, mas eu gosto de lutar. Independente, tu não vai... Eu já caí no buraco já também por derrota, né, por falha, por não ter conseguido ganhar em si. Mas eu acho que é uma coisa que não me afasta. A derrota não me afasta. Embora me entristeça, eu paro pra pensar um pouco. Agora no último campeonato também o Indy foi lá, me deu um te liga também, que eu tava meio que refletindo ali, lembra que eu tinha perdido a luta pro cara. Uhum. E eu fiquei ali longe, pensando um pouco, mas eu gosto de lutar. Acho que eu sempre, é algo que eu sempre vou fazer, tanto em uma competição, que exige muito mais esforço, né? Realmente, se tu quer te destacar, tu tem que te esforçar muito. Mas eu acho que eu dou muito mais ênfase, muito mais atenção para a parte da responsabilidade, de não fazer nada errado, porque eu gosto e quero fazer tudo certo, principalmente, e depois porque eu carrego o nome de outras pessoas comigo, né? Que é o Índio, que é o Matheus Alemão também, de Caxias. É uma responsabilidade que eu gosto bastante e fiquei muito feliz de ter. Eu sou muito grato também. Eu gosto muito dessa parte aí das aulas. Eu acho que, querendo ou não, o meu caminho no jiu-jitsu foi assim. Porque assim como o Índio, desde a faixa branca, eu também me vi sempre, por mais que seja botar uma mão na gola certa, é o detalhe mínimo, eu estava passando para alguém. Então eu comecei assim, mostrando uma coisa, daqui a pouco era dando uma dica e hoje em dia dando aula.
alguma pergunta? Como é que funciona essa troca de faixa? Uma curiosidade minha, tá? O que define uma faixa para outra, assim, em quesito conhecimento? Essa faixa sabe mais por causa disso. Qual é o X da questão, assim, da troca de faixa? A troca de faixa é assim, ó. A gente tem duas trocas de faixa por ano, né? No jiu-jitsu tu entra na faixa branca e aí tu vai recebendo teus graus, né? Que são aquelas esparadrapos ali na faixa, né? E aí tu recebe 4 graus. Quando tu for receber o 5º, tu vai fazer um exame de faixa. Aí tu faz um exame de faixa no qual tem a prova teórica, uma prova teórica, que ali tem a história, tu deve saber a história do jiu-jitsu, alguma coisa sobre regras, né, da luta, não só para competição, mas para luta mesmo. As coisas que vale, o que não vale, tu tem que saber tudo, essas coisas básicas ali, né? E aí tu faz uma prova teórica, passou na prova teórica, no mesmo momento tu já vai para a prova prática. E aí, para a faixa azul, que é a primeira faixa ali, adulto, tu precisa saber 60 posições, 40 posições e 40 posições de jiu-jitsu e 20 de defesa pessoal. Aí vai aumentando 20 posições para cada faixa. E aí, por exemplo, para a faixa azul, tu pode errar três coisas, tanto na teórica quanto na prática. Para a faixa roxa, tu pode errar 2. Para marrom, tu pode errar 1. E para preta, hoje, tu pode errar 1 também. Hoje pode já? Quando eu fiz, não podia errar nenhuma. E aí, para preta e para marrom, tu também tem que ter um curso oficial da Federação de Regras. Tem que ser aprovado nesse curso também para poder pegar a faixa marrom e a preta. Então, basicamente é uma prova teórica e uma prática. Aí o que vai definir se tu vai receber ou não? Tem vários... os pré-requisitos ali são vários, né? O primeiro, né, é a marcialidade, é tu ser um aluno presente, ter presença na aula, tu ser um aluno respeitoso, aquele aluno que está sempre em dia com o seu treinamento, com a academia. A gente pensa, né, que a gente sempre imagina que o cara... ele foi campeão, né? Então ele vai trocar de faixa. Na nossa academia, não. É a última coisa que a gente vai avaliar é o teu título, é o teu desenvolvimento na luta. Porque às vezes o aluno ele tem conhecimento, mas não é um cara de atleta, né? Atlético, mas tem um conhecimento. Para nós o que importa é o conhecimento, né? Então vai ser a sua presença, né? A capacidade que ele tem de ser marcial ali, de ser um cara que coopera nos treinos, essas coisas assim. Mas principalmente é a presença e o conhecimento, né? O conhecimento não necessariamente é o que ele mostra, mas é o que ele sabe, né? Não é o que ele mostra, é o que ele é. Então a gente vai te entregando os graus a partir tu vai preenchendo esses pré-requisitos, aí tu vai recebendo teu grau e daqui a pouco tu vai ser indicado. Mas a gente tem hoje um aplicativo na academia que ali o aluno coloca a presença, né? Então, por exemplo, tu tem 70 presenças. Se tu sabe que tu preencheu aqueles pré-requisitos, tu já sabe que tu vai graduar. Entende? Então não é uma coisa assim... Antigamente era muito... não sabia nunca quando tu ia graduar. Não, na academia é que nem a faculdade. Tu entra na faculdade, tu sabe... Se tu passar nas provas todas, tu sabe que dia que tu vai te formar. Né? No jiu-jitsu é a mesma coisa. Ó. Tem alunos... É interessante que esses dias um aluno meu, ele é faixa azul, e ele falou a data que ele vai pegar a faixa preta. Ele falou assim, isso é interessante, tu saber onde é que tu vai... Quando é que tu vai chegar? Ele falou, cara, daqui a tantos anos ali, em julho, que é o exame que tem em julho, daqui a tantos anos, há 5 anos, 6 anos, eu vou pegar a faixa preta, nessa data aqui, tá marcado no calendário dele. Então é interessante, eu acho legal isso, porque o aluno sabe aonde vai chegar, né? Esses dias eu fiz a minha conta também da faixa vermelha. Né? Eu acho que eu vou estar vivo, alemão. Porque tem que ter 30 anos de faixa preta para pegar a vermelha, né? Então, tô com 41, acho que vai. 30 anos para pegar a vermelha? 31 anos. Vermelha e preta. Vermelha. Vermelha, tá. E aí a vermelha e preta, eu tô com 10 anos de faixa preta. Falta pouco. Tem essas aí ainda. Acredito que no jiu-jitsu seja como na própria faculdade. O índice de desistência no primeiro semestre deve ser o mesmo da faixa branca, né? Nas primeiras dificuldades, nas primeiras provas, nas primeiras dores, deve ter um índice grande de desistência, né? Isso é interessantíssimo essa pergunta, porque é exatamente isso. O jiu-jitsu, tu tem que passar da arrebentação, né?
Depois que tu passa na arrebentação, tá tudo tranquilo. É que o jiu-jitsu, ele é muito... o jiu-jitsu, ele lida muito com o teu ego, né? É muito. O tempo todo ele tá... Tanto que jiu-jitsu, o dojo, né? Que é o tatame, a tradução é lugar onde morre o ego. Né? Então, então, assim, ó, se tu tem um ego muito... Se tu não deixar aquilo ali para trás, ou tu vai parar de jiu-jitsu. Então, no início ali, o jiu-jitsu para muitas pessoas é muito frustrante. Às vezes o cara é um cara atlético, um cara bodybuilder lá, e tu chega assim, uma mulher ali, tu vai fazer uma força e a mulher te finaliza. Uma criança te finaliza e tu não entende que tu é um cara forte, como é que tu vai... Como isso aconteceu? Né? E aí a partir dali tu tem que falar, isso aqui eu quero treinar, eu quero aprender. Mas a maioria das pessoas não aceita isso, forma, né? Não vê isso dessa forma e acaba desistindo. O jiu-jitsu, ele não é uma luta intuitiva. Ele não é algo que tu faça... Não é que nem, por exemplo, boxe, muay thai. Essas artes marciais, o que acontece? Um tapa, um soco, um chute, tu foi criado para... Desde moleque tu dá um tapa. Golpes, né? Desde moleque tu dá um soco. Mas desde moleque tu não briga com as costas no chão. Então o jiu-jitsu, tu vira uma criança quando tu tá iniciando. E hoje o mundo ele é muito... Cara, ele é muito instantâneo, né? Tu quer as coisas muito para ontem. As coisas hoje, a facilidade que tu pega, que tu tem informação, que tu tem tudo, é muito rápido, né? Então todo mundo quer as coisas muito muito para ontem. E o jiu-jitsu não é para ontem. O jiu-jitsu tu precisa ter paciência. Tu precisa é a coisa da marcialidade, né? É que os antigos samurais exercitavam, né? Que é a paciência, que é a calma. A maior virtude, né? É a calma. E o jiu-jitsu tu não tem calma, tu não passa da faixa branca. E por isso que eu te falo, hoje o nosso maior trabalho é que o faixa branca vire um faixa azul. Porque a partir dele pegar a faixa azul, a desistência já vai cair para muito, né? Mas a faixa branca, o maior índice de desistência no jiu-jitsu é na faixa branca. Muito assim, ó, muita gente desiste porque não passa dessa primeira fase aí de, digamos assim, aquela frustração inicial ali de tu não parecer que tu não leva jeito. Ninguém leva jeito pro jiu-jitsu. Ninguém leva jeito. Uns têm mais facilidade por conta de coordenação motora, igual eu falei quando eu iniciei. Outros não. Mas todo mundo chega lá. Todo mundo chega lá. O negócio é não se comparar, né? Eu não posso me comparar com ele. Eu tenho que me comparar com o meu ontem, né? Então, se eu ficar me comparando, vai chegar um cara que começou depois que eu, uma menina que começou depois que eu. Como que ela começou depois que eu e ela faz um negócio e eu não faço? Tu não pode te comparar. Tem que fazer a tua caminhada sozinho. E aí, só que quase ninguém consegue fazer a caminhada sozinho. Né, cara? Não, isso aqui não é pra mim. É pra ti. Tu vai ver lá na frente que o negócio é pra ti. Então, por isso que realmente as pessoas desistem muito no primeiro semestre. Muito. E a gente dá uma tensão enorme, mas mesmo assim ainda desistem muito. Aí a pessoa pergunta, por que tu tá... Eu trago esses assuntos assim... porque tudo que tá na nossa vida profissional, nas nossas escolhas, nos nossos sonhos, nas nossas metas, vai da tua preparação, do teu foco, da tua concentração, né? A faculdade lá, se tu não vai desistir no primeiro semestre, se tu não vai desistir na faixa branca, o teu objetivo, bom, meu objetivo é transformar o jiu-jitsu no meu estilo de vida. Bom, meu objetivo é ter uma formação. A gente tem que trabalhar com metas na vida, a gente tem que ter objetivo, né? Nem que seja, meu objetivo é manter a minha porta aberta, manter meu tatame limpo, manter uma turma, pelo menos um horário inteiro, né? E quando a gente começa a colocar algumas barreiras mentais, aí que tá o problema. Mas se tu for ver, o ensino EAD e o jiu-jitsu são completamente democráticos, porque todo mundo é igual ali. Dentro do tatame, na faixa branca, né? Eu falo faixa branca porque é a minha faixa, né? Quando eu estou na faixa branca, não importa se eu tenho 33 anos, se uma das gurias tem 22, o nosso treino vai ser igual e o nosso desempenho vai depender da nossa vontade, do nosso empenho. Assim como no EAD. O material, a ferramenta é a mesma para todos os alunos. Mas o teu desempenho, se tu vai utilizar isso para passar num concurso, se tu vais utilizar isso para ser autônomo, vai depender do teu empenho, da tua dedicação. Então, tanto no esporte quanto no estudo, merece dedicação, tem que ter foco. E
né? Digamos que a faixa preta é a tua toga lá no final do curso, né? Porque, bom, tu chegou aonde todo mundo queria, tu teve a mesma oportunidade, o que tu fez a tua oportunidade? Tu continuou treinando, né? Tu tava com uma dorzinha no pé, tava chovendo, não vou. Hoje a internet tá ruim, não vou entrar na aula. Hoje, enfim... A gente sabe que de todas as dificuldades que todo o Rio Grande do Sul passa, já é histórico desses fenômenos climáticos, mas dá um friozinho, o pessoal já não quer ir treinar. Falando em Dá uma friozinho, chuvinha, agora não quer treinar. capacitação para novos guarda-vidas até dia 4 de outubro, fiquem atentos aí. O pessoal da recertificação também. A gente tem que se preparar para a prova em novembro, né? A gente tem que se preparar no frio, naquela água gelada. É para poucos. É para poucos. Tem que abdicar de alguns prazeres em troca de outros. É difícil. Mas é compensatório, né? É muito bom. Conta um pouquinho aqui. Hoje, quantas academias tens, assim, sobre tua responsabilidade? Então, vou ver aqui. Aqui em Pelotas tem uma academia no Areal, né? Outra no Laranjal. Aí tem a academia em Pinheiro Machado, São Lourenço, Bagé. No Chuí a gente abriu uma filial agora, recentemente. O pessoal já treinava, mas oficialmente a gente abriu uma filial agora. Camaquã também a gente tem uma filial, que são todas responsabilidade minha. E eu acho que né? Eu acho que são essas. Agora, espero que eu não tenha esquecido de nada. Mas basicamente são essas aí. A gente coloca na legenda depois todos os endereços e o arroba de todas as academias. Tá aqui, a gente bota o cardzinho. Vou botar todos o arroba de todos ali. Não esqueci. Não, acho que são essas aí. São essas aí, sim. E mais aqui do centro, então são 10? A matriz aqui no centro, São 10? 10. São 10. Essa eu não contei errado, eu tava aqui fazendo. Falei de Pinheiro Machado, né? Falou. Falei. Acho que foi São essas aí. E acho que a mais antiga, a filial mais antiga, eu acho que é de Bagé. De Bagé lá, o Maicon. Pô, Bagé é maior do que São Lourenço, né? Bem maior. Em termos de população? É maior. É maior, hein? É maior. São Lourenço hoje tem em torno de 40 mil habitantes. Bagé deve ter... Não vou chutar número porque... Né? Eu não vou chutar número Acredito maior. que seja maior, sim. E aí, querem comentar mais alguma coisa? Querem fazer algum pedido? Convites, principalmente, né? Convites? Não, aproveitar e já que vai pro ar, você vai fazer o corte A aí. gente vai cortando depois. Quem for assistir, vai sair em quanto tempo isso aqui? Agora, hoje, os guris, quando a gente sai daqui, os guris já nos enviam, já me passam pelo Porque drive. dia 24 a gente vai na academia lá, Ninja. Sim. Domingo, meio-dia. Então já fiquem ligados aí. Tá, nossa, viu, Irã? Vamos correr pra dar tempo de Compromisso. divulgar bem. Tudo, O William que faz todos as os convites vão edições. ser postados hoje e amanhã. Já tá tudo editadinho já. E eu quero agradecer, né, pela oportunidade aí de estar conversando aí com vocês, né, de estar passando um pouco de como é o nosso trabalho no jiu-jitsu, né, e é isso, só agradecer mesmo, agradecer os alunos também pelas perguntas. Ainda bem que não foram perguntadas algumas aqui que iam me deixar meio... A galera fica perguntando, na verdade perguntaram aqui por que índio, né? Por que índio? Eu nem perguntei porque deu um clima. Eu falei, eu não vou lhe perguntar, né? 5 pessoas perguntaram por que índio, né? Por que nunca perguntaram pessoalmente? São os meus alunos, né? Na verdade... Olha, agora fala. Na verdade, o porquê índio é porque, cara, assim, ó, que nem eu falei, esses dias o menino chegou lá, a criança pergunta, né? Pergunta mesmo. Tu não é índio. Tipo assim, o cara esperou, as pessoas esperam que vão chegar lá, vai ter um cara com cabelo. Vai ter um índio. Vai ter um índio com pintado ali, né? É que na verdade eu já tive cabelo, né, galera? E agora aqui vai aparecer, vou te mandar uma foto minha, tu bota aqui. Vou botar Eu já fui cabeludo, eu fui índio. Aí hoje não parece, mas eu fui. Enfim, mas é que na capoeira, quando tu entra, quando tu recebe a tua primeira corda, tu é obrigado a ter um apelido, né? Tu não entra na capoeira sem ter um apelido. Ninguém é um nome. Tu não é o Felipe na capoeira. Tu vai ser o alemão. Né? E antigamente na capoeira era assim, ó. Eles te davam um apelido que tu não gostava. Né? E eu não gostava que me chamasse de índio quando eu era pequeno, né? Eu tinha 12 anos. Então, tinha um cabelo diferente de todo mundo, né?
Então, pô, eu era diferentão, então eu não gostava de me chamar de índio. E aí ficou. Aí hoje na capoeira não, hoje na capoeira é diferente. Eu fiquei sabendo que na capoeira hoje não, tu coloca... As pessoas colocam um apelido que tu te sinta bem, né? Então, hoje é diferente. Enfim, aí é interessante que por fazer tanto tempo de jiu-jitsu, cara, os meus alunos todos quase do jiu-jitsu têm apelido. Porque eu peguei isso da capoeira, né? Então, muita gente na minha academia tem apelido. Tem gente que as pessoas nem sabem o nome na academia. Mas pra mim, eu mesmo sou um. É? Eu não sei o nome de muita gente na academia. Porque e eu pra mim era apelidei todo muito mundo. engraçado. Eu comecei a frequentar a academia do índio, eu me quebrava rindo, cara. E tinha vezes que já não era mais a hora de rir, e eu não queria estar rindo, né? Pô, ele tava passando a posição, alguma coisa do tipo, mas eu tinha que estar Cara, eu olhando às pro vezes, lado, não sei cara, o porque eu nome ficava dos meus olhando alunos. pro cara que ele apelidou, ou que alguém apelidou o cara, e eu olhava, É pô, sempre- é a cara do cara. Isso aqui. Esse é o apelido do cara. Então, assim, ó, metade dos meus alunos tem apelido, cara. E eu trouxe isso da capoeira, né? Então o índio veio disso aí. Veio da capoeira. Eu lembrei Esse agora vai do... ser o primeiro corte, William. Por que que é com a foto? Eu Porque meu lembrei apelido é agora- índio. Eu lembrei agora do Theo Beck, índio, lembra? Theo Beck Becker. foi treinar, Theo Becker foi treinar, aí o índio olhou na cara dele, e aí, Theo Beck, não sei o que, e eu, porra, Theo Beck. Mas eu pensei, Tinha um quem é cabelo Theo? estranho. Vou botar a foto do Theo Becker aqui também. A do aluno e a do Theo Becker, né? Tem muitos apelidos lá. Ah, enfim, Mandinho, eu também queria agradecer um monte o convite, fico muito feliz, de verdade. Não tem, de verdade, palavras para agradecer. Eu gosto muito de socializar o máximo que puder, tipo, o microfone, algo que não é do meu cotidiano, que eu não participo muito, mas que eu fiquei muito feliz de saber que eu ia participar. Agradeço ao Mandinho o convite, o William também aí, a presença de ter vindo junto, tá fazendo essa parceria aí, massa. O Índio por ter vindo aí, ter passado mais um tempinho comigo, que é difícil, né, Índio? Às vezes a gente vai e acaba só treinando e indo embora, a gente no máximo almoça junto, toma um café, a gente tem passado um tempinho a mais junto depois Sim. do treino, mas eu agradeço igual a disponibilidade. Acho que nunca teve nada que eu falei pro Índio, vamos fazer, desde a foto do filme, lembra? Da Rolou máquina. foto do filme. Ah, é. Desde ali, o meu primeiro convite pro Índio, acho que foi esse, e sempre que eu faço um convite pro Índio, o Índio me responde, eu agradeço muito por Rapidinho, isso. ó, o alemão. Eu sou fotógrafo também. Ó. E o alemão, ele queria mostrar para os patrocinadores dele uma foto mais profissional com as medalhas dele. E eu, não, alemão, ele leva a máquina lá, Índio? Não leva, faça a foto tua. Aí fiz a foto para ele, aí quando chegou em casa ele me falou assim, ó, mandou uma mensagem, ô Índio, cara, me manda aí o teu Pix aí, cara, que eu quero te pagar aí o filme, cara. E eu pensei assim, ó, isso era umas 11h30 da noite, e eu falei assim, alemão, que Eu filme? demorei Tá a entender brincando, o alemão? filme. Tá brincando, né? Que filme, alemão? Tá louco? Ele, não, Índio, o filme, cara? Que filme, alemão? Eu bati foto tua. Ele assim, ó, não, o filme da máquina, cara. Daí eu falei assim, tá brincando, alemão? E ele, não, Índio, não tô brincando, quero te pagar mesmo. Alemão, isso é cartão de memória, cara, tá no tempo do filme ainda. Ninguém usa filme Um mais. guri novo desse aí, cara. Grosso. Então, Chuco no meio do mato, né? terminamos o podcast nisso aí. Ai, pessoal, muito, muito obrigada mesmo. Obrigado. Beijo pro pessoal da Body Fitness que mandou os presentes pro Fabiano, né? O Indy vai pra casa hoje com lanche garantido e com... Olha aí. Graças ao pessoal da Body Fitness. Beijos no coração, Obrigado, muito Body treino. Fitness. E até a próxima. Os. Tchau, tchau. Os. Os.